Olá, boa noite. Meu nome é André Fernandes Oliveira e eu sou aluno de Engenharia Elétrica na UFCG e eu vou apresentar aqui o relatório parcial do projeto de PIVIC chamado Aplicação de Inteligência Artificial na Detecção e Classificação de Perturbações na Qualidade de Energia. Nesse projeto aqui eu estou sendo orientado pelo professor Pablo Bezerra Vilar, que é professor do Departamento de Engenharia Elétrica da UFCG. Bem, primeiramente, como objetivo, esse trabalho quer desenvolver um classificador que, por meio de algoritmos de inteligência artificial, esse classificador vai conseguir detectar e classificar distúrbios de natureza elétrica que possam vir a ocorrer em um sistema elétrico em operação. Esses distúrbios que foram modelados para a aplicação desse projeto foram distúrbios já documentados na literatura que são de certa forma comuns e por seja quais forem as causas, mas são relativamente comuns a observação deles no sistema elétrico em operação. Bem, o método que foi adotado até o momento para a análise desses distúrbios e fazer a classificação foi a SVM, a Support Vector Machine, que é um algoritmo de classificação binário bem utilizado. Bem, e a SSVM ela tem como objetivo produzir um modelo que é feito baseado nos dados de treinamento fornecidos para ele e ela vai tentar prever valores alvos desses dados de testes fornecidos, sendo que vão ser fornecidas apenas as características dos fenômenos. E essas características, esse processo de extração de características eu vou falar mais adiante. Mas primeiramente é necessário fazer a geração de dados. E até o momento foram gerados os dados para dois sinais. Um sinal senoidal comum, modelado por essa equação V de t igual a P vezes seno de ômega t. Esse sinal senoidal foi modelado como uma senoide de 60 Hz com um valor de pico P. E esse valor de pico P está variando numa faixa de 1 a 2 até o momento. Só para uma análise preliminar. O segundo sinal já é um sinal que é um distúrbio, considerado um distúrbio chamado SEG. Esse distúrbio é referente a uma queda no valor efetivo de tensão durante um certo intervalo de tempo. E esse sinal SEG é modelado por essa equação S de t igual a 1 menos alfa. Esse parâmetro alfa é o que vai quantificar o quão grande é essa queda de tensão. E esse parâmetro alfa está no intervalo de 0,1 a 0,9, foi feita a variação desse parâmetro. E o que delimita o período de tempo em que acontece essa queda de tensão no sinal senoidal é delimitado por esses dois degraus, o de T1 e o de T2. E esse intervalo de tempo para o projeto, para o sinal gerado, foi de 0,05 até 0,15. Ou seja, um intervalo bem brusco de tempo, porque esse distúrbio geralmente é breve e acontece num período curto. Bem, feita a geração de dados, é necessário separar os dados em dados de treinamento e dados de teste, em que cada set de dados de treinamento vai conter um valor-alvo, que é o chamado rótulo, e vários atributos, que são as features. No caso aqui foram escolhidas duas features. Bem, primeiramente dá para ver aqui os gráficos gerados para cada sinal, para facilitar a observação da diferença, né? A senoide normal aqui não tem muito o que observar, uma senoide padrão 60 Hz, com valor de pico 1 nesse caso aqui. E já o distúrbio SEG, é possível observar aqui que houve uma queda de 50% relativamente do valor de tensão durante esse período de 0,05 até 0,15. E a SVM vai tentar pegar esses dois sinais, dados desses dois sinais, e tentar classificar o que é e o que não é um distúrbio. Bem, de início foram utilizadas duas features, né? Que primeiramente foi o valor RMS do sinal, e a segunda feature utilizada foi a transformada de Fourier do sinal, a FFT. E feito isso, foram gerados vários sinais, né? Foi feito o processo de extração de features em cima desses sinais gerados, e para cada sinal foi gerado um rótulo, um label, que é um rótulo binário, 0 ou 1, que ele tem como intenção classificar o que é e o que não é um distúrbio. Para o caso do sinal senoidal, dos vários sinais senoidais gerados variando o parâmetro P,
foi aferido o rótulo 0, indicando que não é um distúrbio. Já para os sinais de SEG gerados, foram gerados o rótulo 1, que indica que é sim um distúrbio. Feito isso, esses dados foram dispostos numa matriz n por 3, n sendo o número de dados gerados, o número de sinais gerados em que foram extraídos as features. E a primeira e a segunda coluna são correspondentes aos valores dessas features, ou seja, do valor RMS do sinal gerado e do valor da FFT do sinal. E a terceira coluna dessa matriz é correspondente ao rótulo label, que foi 0 para um sinal senoidal e 1 para o distúrbio SEG. Feito isso, disposto esses dados nessa matriz, ela estava pronta para ser alimentada ao algoritmo da SVM. E a SVM vai utilizar essa função de otimização que ela tenta minimizar essa equação aqui que aparece na tela, essa primeira, e ela vai tentar minimizar essa equação multiplicada por um parâmetro C, que o usuário da SVM deve achar um valor de C, que é uma constante, de forma que acelere o processo, torne ele mais preciso. E esse processo aqui ele tem como função aqui a função custo. Essa função custo é dada por essa expressão aqui embaixo, que por sua vez já depende dessa função h de θ, que é esse termo aqui, 1 sobre 1 mais e elevado a menos θ transposto vezes x, sendo que o θ é uma matriz de pesos, o y são os rótulos e o x são o valor da feature em questão ser analisado. Também é interessante observar aqui que essa função que tem como objetivo minimizar está multiplicada por um termo de regularização, que tem como objetivo evitar overfitting e tornar mais preciso o traçado da limiar que vai separar os dados. E, bem, também é importante na utilização da SVM utilizar uma função kernel, que ela vai exercer um papel importante para traçar essa limiar que vai separar os dados. E a função kernel utilizada até o momento foi a função kernel gaussiana, que é dada por essa expressão aqui. No caso dessa expressão, também é necessário achar esse parâmetro sigma ao quadrado, que também tem como objetivo melhorar a precisão da classificação e do traçado dessa limiar, que vai separar os dados. Bem, esses dados dispostos na matriz foram alimentados à SVM, ao código escrito para fazer SVM, e ela tentou traçar dois limiares, um limiar linear e um limiar não linear. À esquerda aqui dá para visualizar a limiar linear traçada para tentar separar esses dados, e como pode ser observado, foi um resultado bem insatisfatório porque não conseguiu separar nenhum dos dados com precisão. No caso aqui, os dados estão dispostos como exemplos negativos, ou seja, não são distúrbios, que são representados pela bola, pelo círculo amarelo, e a cruz, o símbolo de adição, na verdade, está representando os sinais que são sim distúrbios. Então, a separação dos dados ficou de forma que podia ser separados por uma limiar linear, mas a SVM em questão não conseguiu traçar uma limiar que separasse com precisão. Com precisão nenhuma, na verdade. E aqui à direita, tentou traçar uma limiar não linear, utilizando a kernel gaussiana, e conseguiu até separar de forma um pouco melhor do que a limiar não linear, mas de qualquer forma foi um resultado bem insatisfatório. E, bem, como objetivo futuro, o necessário seria corrigir o algoritmo, de forma que seja possível obter resultados satisfatórios, ou seja, conseguir separar esses dados por meio da limiar com uma certa precisão, e em seguida buscar novas features, idealmente linearmente independentes, que vão poder caracterizar melhor os sinais estudados. Em seguida, avaliar o desempenho de outras funções kernel para traçar essas limiares, ver se afeta positivamente a precisão da classificação. Em seguida, avaliar outros fenômenos de qualidade de energia, como swells, switchings e outros. E também utilizar técnicas de análise de desempenho para avaliar o classificador, para fazer uma análise qualitativa da precisão do classificador. Bem, é isso. É só isso que eu tinha para apresentar e obrigado pela atenção.